Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar as minhas experiências. Aqui a gente não faz análise nem recomendação de ações, aqui a gente não vende cursos. Aqui eu disponibilizo conteúdo gratuito. É isso que você vai encontrar em mais de 900 vídeos. Caminhamos para 1000. Maratone todos. É importante entender que essa coletânea, vamos dizer assim, de vídeos é como se fossem elos de uma mesma corrente. Faça a linha do tempo, vá até julho de 2020, que foi quando eu criei o canal, e vá subindo ao longo da sucessão dos vídeos, porque um vídeo vai complementando o outro, há temas que vão se encaixando uns nos outros. Coisas que eu falo hoje, já posso ter falado coisas que se conectam ao conteúdo que eu estou falando exatamente hoje. Então é importante fazer essa linha do tempo. Maratone, deixa o like e compartilhe com os amigos. Muito bem, estamos fazendo uma nova série baseada nesse livro, Como as Gigantes Caem, do Jim Collins. Como as Gigantes Caem. E por que estamos falando sobre isso? Porque a Oi já foi uma gigante no passado. A Oi foi uma das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores, com ações acima de R$100 a sua cotação. Suas ações estiveram acima de R$100. Começou a negociar na Bolsa de Nova York com um grande alarde. Era uma empresa que foi estimulada para ser um gigante nacional que pudesse ter presença em outros países de língua portuguesa, e tudo isso de repente ruiu. O que foi que houve? E por que empresas passam por isso? Como é que as gigantes caem? Essa é a grande questão que a gente precisa entender. E para isso estou trazendo essas lições do Jim Collins, um autor que você precisa conhecer. Se você quer entender empresas, você precisa conhecer o Jim Collins, e que eu tive o prazer, além de ler suas obras, seus livros, todos best-sellers nos Estados Unidos, tive o prazer de fazer um curso de 1 dia e meio com ele em São Paulo, alguns anos atrás. Muito bem, estamos falando sobre os estágios do declínio, tentando entender por que gigantes caem, e o Jim Collins nos alerta que todas as empresas passarão em algum momento por situações de dificuldade. E é preciso entender essa dinâmica, porque existem empresas que vivem o estágio do declínio, chegam até o 4º nível de declínio e conseguem reverter, e se recuperam e iniciam novamente uma trajetória de alta, utilizando todo esse aprendizado do declínio. E existem empresas que não conseguem passar reverter o estágio 4 e vão para o estágio 5, e aí sim, aí é a morte, é o desaparecimento da empresa. Precisamos entender isso. O Jim Collins ele nos diz: no estágio 4 há uma luta desesperada pela salvação. Uma luta desesperada. E assim acaba que a empresa abandona, vamos dizer assim, os métodos adequados, abandona um bom planejamento estratégico, deixa de fazer um bom diagnóstico, há uma troca sucessiva de lideranças, uma mudança constante de planos. Tudo isso vai prejudicando ainda mais a empresa. Se a empresa está afundando, ela vai afundar mais rápido. Muitas vezes se tenta, diz o Jim Collins, uma série de balas de pratas. Há uma tendência de promover drásticas mudanças, drásticas ações, aquisições pensando em mudar o jogo. Há um salto descontínuo de uma nova estratégia para outra. Busca-se inovações, busca-se coisas novas, tudo numa tentativa de catalisar uma grande virada, uma grande tacada, né? Não existe isso para as empresas, não existe isso para as pessoas. Muitas vezes também as empresas, diz o Jim Collins, tentam encontrar um salvador da pátria. Nós costumamos fazer isso, né, querendo encontrar políticos para salvarem a gente do caos. As empresas às vezes procuram CEOs para salvá-las do caos, né? Existe muito pânico, muita afobação. Não há um pensamento disciplinado, não há um planejamento estratégico adequado, e nessas horas cautela e disciplina são abandonadas e busca-se sempre um comportamento apressado, um comportamento que beira o pânico, né? Que beira o caos. Existe uma mudança radical,
toda hora se tenta uma revolução com grande alarde, com grande divulgação, tudo isso achando-se que é possível reverter a situação de uma hora para outra, né? Existe muita badalação na companhia em torno dessas mudanças e os resultados nunca aparecem. E essas são algumas características desse estágio 4 do declínio, onde ocorre essa luta desesperada pela salvação. Há uma melhoria inicial sempre que há as mudanças, mas depois vêm as frustrações, vêm as decepções, né? A organização não consegue sustentar o ímpeto da mudança, da transformação. Há muita confusão, há muito ceticismo dentro da empresa, as pessoas se ressentem dessas mudanças, dessas trocas de liderança, dessas mudanças de estratégias, ora é uma coisa, ora é outra, as pessoas vão cansando e há uma tendência das pessoas meio que desanimarem diante desse quadro caótico, né? Muitas vezes os talentos começam a sair das empresas nessas horas, né? Buscam outras oportunidades. E há um desgaste da força financeira da empresa, obviamente, cada vez mais vai se consumindo o fluxo de caixa, a liquidez financeira vai se comprometendo cada vez mais, várias reestruturações são feitas, mas as mudanças não são substanciais, não conseguem reverter o quadro de degradação, de degeneração da companhia. E isso a gente está falando porque estamos no nosso olhar para a Bolsa Brasileira, porque esse estudo o Jim Collins fez nos Estados Unidos, mas se aplica a qualquer empresa de qualquer parte do mundo. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que algumas empresas viveram esses estágios de declínio, desapareceram, foi o caso da Mesbla, foi o caso da Varig, né? Já citamos aqui nos vídeos anteriormente, porque essa é uma série, eu não sei se você está acompanhando, mas precisa, né? Essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo. Então é importante que você assista os vídeos na ordem cronológica que foram divulgados e comenta aqui se você está gostando, se você está entendendo, se está ficando mais claro algumas questões para você, se reside ainda algumas dúvidas, que ao longo dessa série a gente vai tentar dirimir essas dúvidas de vocês. E aí eu fui resgatar, olhando o passado, uma matéria que saiu em 6 de outubro de 2014. E ela dizia assim, que a Oi já tinha tido 9 presidentes desde a sua privatização. Olha que coisa, 9 presidentes desde a sua privatização. E aí a matéria vai dizendo assim, a Oi é resultado de um conglomerado de sócios com interesses distintos. E aí já vem uma raiz de problema, né? Conglomerado de sócios com interesses distintos. Uma sociedade, para dar certo, é necessário que haja uma visão estratégica unificada, que haja um interesse compartilhado. Então, na hora que você não tem isso, você já no nascedouro tem um problema na sociedade. Então, o drama da Oi, enquanto ela estava geograficamente em quase todo o território brasileiro, é que havia muitas disputas entre os seus grandes sócios. E isso afetava diretamente os seus principais executivos, que não conseguiam imprimir o ritmo que desejavam para a companhia e acabavam saindo antes do previsto. Então veja, temos aqui uma raiz, porque as pessoas olham, a Oi hoje está em recuperação judicial, mas por que ela chegou aí? A gente precisa entender, porque outras empresas podem passar por isso. Não é uma exclusividade da Oi. E não interessa se ela foi uma gigante no passado, não interessa, porque como diz o Jim Collins, as gigantes caem. As gigantes caem, então não adianta, não, é uma gigante, vamos imaginar, sei lá, o Bradesco é uma gigante, a Petrobras é uma gigante, mas essas empresas podem cair. Entendeu? Assim como a Oi. A Oi era uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Estava entre as principais com ações negociadas. Ações acima de R$100 era a sua cotação. E de repente está aí nessa situação. Mas como foi que chegou lá? Então a raiz de tudo está aqui. Quer dizer, sócios com interesses distintos, com visões distintas, cada um querendo alguma coisa diferente do outro. Não havia uma unicidade de propósito.
Vamos dizer assim, esses interesses difusos, esses interesses distintos, prejudicava a administração da empresa. Então temos aqui a raiz do problema e a gente precisa entender a raiz do problema da Oi. Quando tudo começou, como tudo começou, né? Exatamente por isso. Então, as disputas entre os sócios acabavam afetando as decisões, acabavam afetando a gestão, a administração, prejudicavam o líder da empresa que lá estava, entendeu? E eles não conseguiam imprimir o ritmo que desejavam para a companhia, por conta dessas contradições entre os sócios controladores. Tudo parecia que ia mudar e queria dar certo quando a Portugal Telecom assumindo a maioria das ações da operação brasileira. A Portugal Telecom e seu principal executivo, Zeinal Bava, vinham credenciados com o desempenho da boa operação e do bem-sucedido investimento em Portugal e com a desenvoltura com que Brava circulava pelos principais centros financeiros decisórios da Europa, indicado diversas vezes como um dos executivos mais brilhantes do continente europeu. Pois o desfalque que aconteceu na família Espírito Santo sobre a operação portuguesa de quase 1 bilhão de euros fez desmoronar o castelo de cartas. De um dia para o outro, a imprensa portuguesa e brasileira passaram a informar também sobre sérios problemas com operações africanas da Portugal Telecom e sobre as relações pouco republicanas dos controladores da Portugal Telecom com os governantes portugueses. Então aí víamos diversos problemas acontecendo no sócio português, a Portugal Telecom, que a essa altura estava associada à Oi. Bava mantinha-se na Oi durante o furacão com o apoio de 2 controladores privados, que eram os antigos sócios, Andrade Gutierrez e o Grupo La Fonte. E também com os bons olhos do BNDES, que era aí, vamos dizer assim, tutelado pelo governo federal brasileiro, né? Mas 10 entre 10 analistas não viam vida longa para o executivo e as apostas eram que ele só iria ficar no máximo até março de 2015, quando seria concluído o processo do novo mercado. Está prestes para, aí a matéria da época dizendo, está prestes para ser divulgada a auditoria interna independente feita pela Portugal Telecom a pedido da Oi, que irá apontar quais foram os executivos responsáveis por deixar que sacassem tamanha quantia da operadora portuguesa, sacassem e não pagassem. Aí estamos falando do problema lá fora, né, que teve o Grupo Espírito Santo, que teve problemas financeiros gravíssimos, um prejuízo de mais de 1 bi de euros, e isso comprometeu também a saúde financeira da Portugal Telecom. E por tabela, isso respingou também na Oi por conta da associação que a Oi estava fazendo com a Portugal Telecom. É praxe de um dos controladores da Oi demitir seus presidentes pela mídia. Isso à época estava sendo dito na matéria, né? É praxe de um dos controladores da Oi demitir seus presidentes pela mídia, como ocorreu nesse final de semana com Zeinal Bava. Mesmo que o executivo não saia essa semana, como afirmou os noticiários, internamente o clima da Oi não é bom, não é sustentável. Os demais dirigentes não se entendem com Bava, que está cada vez mais arredio. Com a saída dele, serão 9 os presidentes que passaram pela Oi em 16 anos. Tem alguma coisa errada. 9 CEOs em 16 anos. Tem algo errado, não é verdade? Isso contando o período desde a privatização em junho de 1998. E eles estão falando aí exatamente do período de junho de 98 até 2014, de 98 a 2014, e eles estão destacando aí que 9 CEOs haviam perdido o emprego, né? E aí essa volatilidade, ou seja, esse troca-troca, né, vai prejudicando a empresa, óbvio, vai prejudicando a empresa. Não há empresa que aguente com tantas mudanças. É como se fosse uma média de um presidente a cada 2 anos, né?
Não há empresa que aguente essa constante troca. Só para citar um caso simples, quando a gente olha os últimos 4 presidentes da Oi, tivemos Eduardo Falco, Francisco Valim, José Mauro e Zeinal Bava. A Oi mudou 3 vezes de estratégia com relação à sua operação móvel. 3 vezes mudou a estratégia com relação à sua operação móvel. Com Eduardo Falco, a prioridade máxima era o pré-pago e a aposta no crescimento do mercado sem conta. Com Valim, a visão da empresa mudava completamente. A melhor proposta era o pós-pago e a conta dos clientes ricos. Bava assumiu e mudou novamente a direção, resgatando o pré-pago como a melhor saída para um país populoso e com baixa renda. E o resultado de tanta mudança de posicionamento ao sabor de cada CEO e de cada momento é que a Oi continuou patinando em 4º lugar na telefonia móvel. A principal fonte de renda da empresa é a única coisa que não tem futuro, a telefonia fixa. Naquela época, a parte de internet era praticamente nada no negócio, né? Nos negócios da Oi. Também já presidiram a empresa o Geraldo Araújo, o Manuel Horácio, o José Pauletti, o Ronaldo Labrude, que deixaram a companhia por razões distintas. Além de seus problemas internos, a Telemar, antigo nome da Oi, teve que enfrentar ainda a fusão com a Brasil Telecom, se alavancando e adquirindo mais dívidas. Nesse caso, embora os sócios se detestassem, olha a frase, os sócios se detestassem, né? Estamos falando aí de Andrade Gutierrez e o Grupo Lafonte. O acordo de acionista permitia que só um mandasse, e naquele caso havia um outro sócio do lado da Brasil Telecom, que era o Banco Opportunity, que falava à época em nome do Citibank. E a Brasil Telecom teve 3 presidentes até ser vendida, o Henrique Neves, a Carla Cico e o Ricardo K. Enquanto isso, os concorrentes diretos da Oi, os grupos Telefônica, que é a Vivo, e a América Móvel, já estão em franco processo de consolidação de suas empresas, ampliando os ganhos e a escala de escopo. A Supertele brasileira precisa ainda se encontrar. Então veja que todas essas mudanças foram prejudicando e jogando a Oi ladeira abaixo. E é por isso que estamos fazendo essa série. Por que os gigantes caem? Precisamos entender todo esse caos que acontece nas empresas e que explicam em muito a degradação e a degeneração que elas vivem. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!